Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Cefec. Mais uma terça-feira, mais um dia de palestra. Então, aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Vão se acomodando nos seus lugares, né? Igual dizia, senta que lá vai a história, porque hoje teremos mais um dia de live, mais um dia de palestra. E hoje, né, a nossa palestrante é trabalhadora da casa, então temos que prestigiar mesmo. E ela vem falar de um tema muito importante, né, que é o poder da fé. Mas antes de eu chamar a Nancy aqui, eu gostaria de dar os recadinhos da casa de sempre, né? De que a cada 15 dias a gente tem ação social, então, atendemos cerca de 20 famílias em vulnerabilidade econômica, né? Então, sempre pedimos doações de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene, e também para aqueles que quiserem doar o valor em dinheiro, o Cefec tem Pix, né? E temos todas as informações nas nossas mídias sociais. Se tiverem também alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Também o Cefec não parou. Nós temos várias atividades online, vários grupos de estudo, né? A nossa palestra de toda terça-feira. Então, também nas nossas mídias sociais fica fixado um cronograma com todos os cursos, grupos de jovens, evangelização que estão acontecendo nas formas online, né? Então, desde logo, aqueles que não conhecem ainda a casa, que estão começando agora, a gente deseja, né, que sejam muito bem-vindos ao Cefec, uma casa muito acolhedora, que logo mês que vem está de aniversário, né? Então, logo entraremos no mês de aniversário. Esse é a última live do mês, né? E agora, para fazer a nossa prece de abertura, antes disso, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem que está no livro Pronto Socorro, que é um livro muito bom do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o que a gente vai ler hoje é o Silêncio Fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, arrima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Então, com essa mensagem, que a gente possa, né, fechar os nossos olhos, assim, já elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos ambientalizando, para que a mensagem de hoje, que a nossa amiga Nancy vem trazer para nós, possa ser de extrema necessidade, de aproveitamento, que os espíritos, que os amigos da espiritualidade possam conduzir os pensamentos da expositora da noite da melhor forma e que a mensagem possa ser levada até os lares de cada um que esteja assistindo. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Então, agora eu convido a Nancy a começar, né, a integrar a nossa live de hoje com o tema Poder da Fé e deixo a palavra com ela. Boa noite, Amanda Boa querida. Boa noite. noite, amigos do Cefec. É sempre uma alegria muito grande falarmos dos ensinamentos de Jesus, porque nós precisamos muito desse alimento espiritual e falar, refletirmos sobre ele. Sempre nós saímos das reflexões um pouquinho diferente, pensando realmente, procurando colocar em prática, né, no nosso dia a dia esses ensinamentos tão valiosos, né, que o nosso mestre nos deixou.
Hoje, então, nós vamos falar sobre o poder da fé, que esse tema está no capítulo 19 e vamos abordar, então, dos itens 1 ao 5. Né? E para nós, então, começarmos a nossa reflexão, vamos lembrando das passagens de Jesus, quando alguém obtinha uma cura através, né, do toque, né, ou das suas vestes, ou ele tocando, fazendo alguma coisa, em que a pessoa ficava curada, ele sempre dizia, né, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Lembrando de que ele sempre nos arremetia a essa condição da fé, para que nós pudéssemos então obter o resultado daquilo que nós buscamos através dessa sintonia com o nosso mestre maior, né? E com o nosso pai maior, que é essa questão da fé. Lendo, então, vamos ler, né, alguns itens deste tema, deste capítulo, para que nós possamos, então, fazer a nossa reflexão. Então, no item 1 diz assim: e depois que veio para onde estava a gente, chegou-se a ele um homem que, posto de joelho diante dele, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo cá. E Jesus o ameaçou. E saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhes disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da sua pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos itens 14 a 19. Bom, nós então vamos observar que Jesus vem falar para nós qual é o tamanho da nossa fé, qual que é como que nós usamos essa fé em prol de nós mesmos, em prol do nosso próximo, daqueles que nos procuram. Quando nós pensamos, então, na fé, nós dizemos: ah, não, mas eu tenho fé. Deus, né? Deus vai me ajudar, eu acredito em Deus, Ele vai me ajudar a superar isso, a fazer aquilo. Nós colocamos a nossa fé, sim, em Deus. Mas o que ele está dizendo, Jesus, com relação à fé, é que nós precisamos da fé acreditar, ou além do acreditar, né? A fé é irrestrita, não só em Deus, mas em nós mesmos. Porque somos filhos de Deus e Deus colocou também a sua fé em nós, de que nós podemos sim realizar as coisas, superar, dar conta daquela situação. Quando nós dizemos, né, aquele dito popular, Deus não dá, né, dá o frio conforme o cobertor. Então ele confia que nós vamos dar conta, né, da administração daquilo que nós nos propomos a fazer. Né? Assim, há um combinado entre nós e Deus de que quando nós nos programamos para vir para cá, de podermos superar, né, os desafios, dar conta da nossa, né, do nosso projeto de vida, do nosso propósito de vida, com relação aos desafios que enfrentamos, que aparecem na nossa vida, para que a gente possa solucionar. E isso basta, como Jesus vem nos dizer, a fé, o tamanho de um grão de mostarda, que é ínfimo, que é pequenininho demais. E é isso que nós precisamos fazer para mover,
né, as montanhas das dificuldades, né, do aquilo que Kardec vem falar para nós nos comentários dele no item 2, né, que ele vai dizer, então, que as montanhas é, transportadas pela fé são as nossas dificuldades, a resistência, a má vontade, tudo, enfim, que encontramos entre os homens, mesmo que se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo cego, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que levam de vencida os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam justamente aqueles que queremos combater. Esta não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Aí essa questão moral nossa, né? Como que nós estamos com relação à nossa fé? Precisamos fazer, né, essa avaliação se ela realmente está robusta, se está forte, se nós temos aquela força hercúlea para superar as dificuldades. Quando nos encontramos, né, à frente de algum obstáculo, seja ele pessoal ou fora de nós, que não só físico e material, não nesse sentido, mas é realmente o que está dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, e que nós encontramos essa resistência que Kardec vem dizer. A má vontade de superarmos aquela dificuldade, sejam elas vícios que ainda carregamos, né? Todos nós carregamos ainda vícios. Se não são vícios externos, são vícios internos. Nossas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, né? A vaidade excessiva, coisas que a gente não canaliza para um intento válido para que a gente possa se sobrepor e servir de alavanca para o nosso progresso. Quando, então, nós pensamos na fé robusta, é pensarmos naquele momento em que nós nos determinamos a fazer alguma coisa. E isso vai fazer com que a gente busque as situações, busque os recursos para que a gente possa chegar, né, a concretizar o nosso objetivo, né? As metas com que nós somos levados a concretizar o nosso objetivo. Mas muitas vezes, como diz ali na segunda partezinha, né, a fé vacilante é aquela, ai, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Puxa vida, mas né, vou ter que sacrificar tal coisa, isso e aquilo, meu tempo, eu vou ter que estudar muito para conseguir. E começamos a colocar empecilhos na nossa caminhada aí, dessa busca da realização do nosso intento, para não chegarmos lá, para não fazermos esse esforço que precisamos. Porque a gente precisa começar pelo esforço, para que isso se torne uma coisa natural, né? Uma virtude natural de conquistarmos sem esse esforço hercúleo que ainda precisamos. E muitas vezes sair da nossa zona de conforto, né? Buscar condições para que nos melhoremos, seja ela qual for, seja ela esforço talvez braçal, seja ela esforço de nos melhorarmos, né, a nossa intelectualidade, nossos estudos, enfim. Aquilo que nós precisamos buscar para realizar. E é isso que nós precisamos, então, não ficar procrastinando e determinando em nós e indo atrás, né? Superando os desafios. Aí, superar essa fé vacilante, essa preguiça, muitas vezes, que nos dá. E, ai, tá tão bom aqui, acho que eu não vou, né? Ai, agora eu vou ter que, né, estudar mais, vou ter que fazer um curso, vou ter que, né, trabalhar mais horas. Enfim, aquilo que a gente busca. E aí nos acomodamos na reclamação,
nos acomodamos nas queixas, achamos que outro tem mais capacidade que nós, que não sei se eu vou conseguir, tem tanta pessoa que faz melhor do que eu, será que eu vou conseguir ultrapassar, será que eu vou me sair bem? E essas dúvidas, se nós não superamos, nós vamos empacar e não vamos desistir. Mas a frustração que vem depois, puxa, por que eu não tentei? Por que eu não busquei, né, persistir um pouco mais nessa questão e ficamos nessa dúvida, passa a oportunidade, perdemos a oportunidade e aí passou, né? E aí nós vamos realmente ficarmos frustrados porque não ouvimos a nossa voz interior dizendo, vai que você consegue, vai que, né, Deus está te fortalecendo, vai, né, vai. É essa voz de comando que nós precisamos dar a nós mesmos para conseguir esse nosso intento. No item 3, tem uma... No item 3 fala assim para nós. Numa outra acepção, chamamos fé a confiança que temos na realização de uma coisa, a certeza de atingir um fim. Esta dá uma espécie de lucidez que nos leva a ver, por pensamento, o fim para o qual tenderemos e os meios de o alcançar. De sorte que aquele que a possui marcha, por assim dizer, a passos firmes. Num e noutro caso, ela pode conduzir à realização de grandes coisas. Lendo esse pedaço, esse item dessa mensagem, nós lembramos então do Abraham Lincoln, que é uma história muito bonita, que eu gosto muito e busco, é uma referência para mim desta fé robusta, dessa fé forte, né, dessa confiança em si mesmo, né, e no universo, né, em Deus, nessa força intrínseca que nós temos, porque desde pequeno ele foi desafiado. Quando ele era muito pequeno, ele, assim, resumindo muito a história dele, ele levou um coice de um cavalo na cabeça, ficou desacordado por muitas horas. Depois, quando ele acordou, ele ficou atordoado alguns dias e tudo. Mas ele tinha uma coisa dentro dele que dizia assim, eu vou ser um grande homem na vida. Ele dizia isso à sua mãe, ele era muito apegado à sua mãe, vivia sempre com ela. Até que quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos, a sua mãe desencarnou. E ele ficou muito, né, deprimido, muito, né, sofreu uma depressão ali. Mas ele lembrou desse propósito dele de ser um grande homem na vida, dele deu continuidade, ele tinha dificuldade para estudar, ele só foi estudar depois, né, quando já era grande. E assim ele foi, abriu comércio, e fechou, né, faliu. Depois ele tentou a faculdade, não conseguiu, não aceitaram a sua inscrição, ele estudou sozinho, prestou as provas na OAB, vamos dizer assim, né, agora, prestou as provas lá na Ordem dos Advogados, aí passou. Então ele não tinha cursado, depois ele passou e foi, exerceu a função de advogado, foi um excelente advogado, ele foi notável dentro desta área do direito, e ele começou então a se candidatar, né, a cargos políticos, e sempre, né, ele não conseguiu o intento dele, mas ele perseverava. A noiva dele, que era a sua alma gêmeas, né, desencarnou enquanto eles eram noivos. Ele sofreu muito, ficou muito tempo deprimido, continuou a sua caminhada, perseverando naquele objetivo que ele sabia, que ele precisava, ele queria deixar um legado para a humanidade. Então esse era o seu objetivo e assim foi essa caminhada, entre trancos e barrancos, com muitos desafios, né, grandes mesmo, até que ele chegou, então, resumindo muito, né, a sua história, à presidência, né, dos Estados Unidos, e foi um dos melhores presidentes, né, dos Estados Unidos.
Então ele chegou lá, ele conseguiu cumprir com o seu propósito de vida que ele veio programado. Ele é uma referência para nós, né? De perseverança, de fé robusta, inexorável, nele mesmo, né? E da força também, né? Do universo, de Deus, enfim. Nós vemos então que são pessoas assim, né? Tem tantos outros exemplos para nós, referências para nós na humanidade que perseveraram, que acreditaram nelas mesmas, mas que não foi a vida um mar de rosas, que tudo dava certinho, tudo redondinho. Não, eram grandes sacrifícios, né, que esses seres iluminados tiveram, né, no decorrer da sua vida para chegar ao seu objetivo, né, seja ele qual fosse. E também temos outros exemplos, assim, né? Aí no item, dando continuidade ali no item 3, continua falando que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de atingir o fim visado. A fé vacilante sente a própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e pensa em substituir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Ao contrário, a violência é indício de fraqueza e de dúvida de si mesmo. E aí, nós lembramos então do apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro, né, nós vemos ele assim como nós, né? Com as nossas imperfeições, com a nossa impulsividade, com a nossa agressividade, com as coisas que ele exemplificou para demonstrar que nós, seres humanos, somos assim, né? E muitas vezes incrédulos também. E uma passagem que nós podemos trazer aqui para a nossa reflexão de como que nós estamos nessa fé, né, se ela é vacilante ou não, tem aquela passagem de que os apóstolos, né, alguns apóstolos estavam no barco lá no meio, né, do mar, e eles estavam de noite, né, pescando, e de repente começou uma tempestade, e eles ficaram com medo que o barco começou a balançar. E ao longe, então, Pedro viu alguém caminhando sobre as águas. Ele ficou muito espantado. Quando esse ser começou a chegar perto deles, ele gritou, Senhor, ele reconheceu Jesus, né? Falou assim, é o Senhor? Ele disse, sim, Pedro, se realmente for o Senhor, vem até mim. E ele foi, né? Chegou perto do barco e ele disse, mas é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, faz com que eu vá até o Senhor. Disse, então venha, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas e estava todo contente, né? Porque ele estava andando sobre as águas, mas bateu um vento um pouquinho mais forte e Pedro titubeou. Ele vacilou e afundou. E começou a pedir socorro, né? Socorro, e levantar as mãos, né? E disse, socorro, Jesus, socorro. Jesus foi até ele, puxou, levantou ele, tirou ele lá do, né? Que estava afundando e disse, Pedro, Pedro, por que duvidastes? Então é isso. Por que que quando nós estamos, que as coisas estão dando certo, a gente está caminhando, está fluindo, e a gente fica com medo? Ai, meu Deus do céu, tá tudo tão certo que eu fico até com medo, né, que aconteça alguma coisa. Pronto, nós já saímos da frequência da energia positiva, da fé, né, inabalável, e caímos. Caímos moralmente, caímos na confiança que nós temos, né, em Deus, em Jesus, né, em nós mesmos principalmente, para darmos continuidade naquilo que nós estamos querendo, né, o nosso objetivo, o nosso intento. E é isso. Quando duvidamos de nós mesmos, nós duvidamos de Deus. Porque Deus é Ele que nos sustenta, Ele que nos alimenta de todas as formas, né? Para que nós
tem essa confiança absoluta em nós que nós conseguimos, né? Por isso Jesus veio demonstrar e falar para nós sobre isso. E ele disse que não é preciso muito, né? Lá no começo ele disse, né? Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiriam. Mas a nossa fé ainda é muito vacilante. E por isso que essas lições vêm para que dê uma chacoalhada em nós e busquemos nos melhorar, busquemos essas referências, né, principalmente o nosso Mestre Jesus, para que a gente possa ter em mente que nós podemos, né? Nós somos filhos de Deus e podemos sim realizar aquilo que nós nos propomos. Aí nós temos outro exemplo daquele moço, daquele rapaz, que enquanto criança, ele era menino de rua e queria muito ser médico. Olha só. E ele dizia, eu vou ser médico. E ele pegava, ele era analfabeto. Ele pegava os livros das latas de lixo, ele ficava folheando, tentando ler. Ele não tinha um lar, né? Não tinha uma família para que matriculasse ele numa escola, mas ele ia na biblioteca pública, ele pegava os livros, ele lia lá mesmo, ele pegava os jornais e acabou se alfabetizando, conseguiu depois mais tarde se matricular, estudou, né, nas escolas públicas e conseguiu passar na faculdade, no vestibular e realizar, né, concretizar o seu sonho que era ser médico. A confiança em si mesmo. Né? Eu vou conseguir, eu consigo, eu sei que eu posso. É isso que nós precisamos para nós. Né? Essa confiança em nós mesmos, mas ainda prevalece a fé vacilante. Mas a partir dessas reflexões, nós precisamos mudar alguma coisa em nós para nós conseguirmos aquilo. Obstáculos vão vir, desafios, com certeza, para todos nós. Quando nós vemos a história dessas pessoas que né, se sobrepuseram e realizaram os seus intentos e fizeram, deixaram legado para a humanidade, a vida não foi redondinha, não foi um mar de rosas, foi realmente muitos obstáculos. E nós vemos a história, né, de Jesus, que ele nasceu na manjedoura e toda a sua história, né, o seu decorrer aqui na terra, o que ele realizou, como foi, né, cheio de tribulações e tudo, e ele venceu, como ele mesmo disse, eu venci o mundo. Então essas são as nossas referências, para que nós sigamos. O maior modelo a seguir é o nosso Mestre Jesus. E nós vamos, então, lermos a questão 4 que diz, é preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. E o que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Por isso que sabe que somos simples instrumentos da vontade de Deus e que sem Ele nada podemos. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, mais cedo ou mais tarde, pelas decepções e derrotas que lhes são infligidas. Aí vem um alerta para que nós prestemos atenção como que está, se é fé ou se é orgulho que nós estamos desenvolvendo ou nos apoiando. Porque muitas vezes nós, isso aqui eu deixo, né, faço aí um pé nas costas, aquela arrogância, assim, deixar, né, pode deixar que eu faço, né, se achando dono da verdade, ou com aquela presunção, né, se achando maior que Deus para, né, conseguir as coisas, sendo que a lição é que tudo que nós realizamos é com o consentimento de Deus. É justamente para que nós aprendamos que com o nosso esforço, nosso sacrifício, mas com a perseverança, aliado também a essa fé restrita em Deus, que nós conseguimos os nossos intentos. Mas que quando eu
me acho, né, mais do que os outros, me acho mais do que Deus, achando que sou o dono da verdade, o dono da cura e tudo mais, sem ter ninguém que me auxilie, né? Né, o poder absoluto. É claro que estou na presunção. E isso vai trazer a decepção, porque não é uma fé, né, um intento concretizado na perseverança, na humildade, e sim na soberba. E aí nós vamos prestar atenção nisso, né? Como é que está essa nossa questão da fé com Deus, da fé irrestrita em nosso Pai Maior, né? Tendo como base os ensinamentos de Jesus ou tendo como base as leis da natureza, as leis de Deus, que está dentro de nós, na nossa consciência. No capítulo, no, desculpa, no item 5, diz assim: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido que é agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque as pessoas que aliam uma fé ardente a uma grande potência fluídica normal podem, pela simples vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que antigamente eram considerados prodígios, quando são apenas a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo porque Jesus disse aos seus discípulos: se não curastes, é porque não tivestes a fé. Bom, aqui nós lembramos das benzedeiras, aquelas benzedeiras, né, antigamente que nós levávamos, né, os nossos filhos quando diziam para nós, ah, isso aí é quebrante, né? Porque eles estavam com muita dor de barriga ou chorava demais, aí a gente ia lá, peito aberto, né? Essas questões, né, antigas que nós íamos com toda a nossa fé, acreditando que aquela oração, com aquela benzedura que aquela benzedeira fazia, aquela senhorinha ou senhor, e faziam em nossos filhos, ou né, em nós, quando nós éramos pequenos, aquilo ali curava. E realmente curava. Porque a benzedeira, ela, na sua simplicidade, né, na sua humildade, ela ou pegava o seu galinho de arruda ou alguma coisa que simbolizasse, que concretizasse ali, né, a sua reza, a sua fé, a sua intenção de levar a cura para aquele serzinho, para aquela pessoa que estivesse à sua frente em busca de alívio da sua dor. E o que acontecia? Ela orava, benzia, rezava, né, falava algumas palavras repetidamente, com aquela fé, e dizia, pronto, pode ir ou volte amanhã, alguma coisa assim, era, né, alguns dias, voltávamos lá. Isso trazia aquela certeza para ambas as partes de que iria funcionar, já tinha funcionado. Era ação magnética, né? A transmutação das energias estagnadas naquela parte do corpo físico que estava impedindo alguma coisa, né? Impedindo a transmutação dessas energias, fazia com que desse a somatização, né? E desse aquela reação no corpo físico. O que é isso? A benzedeira não sabia de física quântica nem nada. Mas é isso. Agora, pelos estudos, né, científicos, pelo estudo da física quântica, vamos então, né, ter essa noção, ou podemos nos aprofundar, de que essas energias são transmutadas e são observadas e entendidas de uma outra forma, onde exista essa transmutação e que ela se reorganiza e há estabilidade, né? Fazendo outros caminhos, né? Trilhas ali, neurais, enfim, né? Isso é para um assunto para se aprofundar e que a cura se dá.
Mas André Luiz também fala lá no Mecanismos da Mediunidade sobre essa ação magnética, né? A energia, que é ela transmutada, ela vai operar a cura. Então são estudos que precisamos fazer para entender um pouco mais, mas que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Kardec para nós, para que a gente possa ter um olhar aí, aprofunde isso e termos então o entendimento de como que se dá a cura, como que a pessoa, né, tem uma doença grave, às vezes incurável, né, um câncer, alguma coisa assim, e ela se determina, eu vou me curar. E faz tudo o que é possível, busca, né, medicinas alternativas ou não, para aquela cura, acredita, né, piamente, né, fielmente que aquilo vai curá-la e se cura, né? E traz a cura e ela consegue passar, né, por aquilo. Ou muitas vezes a pessoa tem algum órgão mutilado, alguma coisa assim, ela não vai criar um outro órgão ali. Né? O poder da sua mente, né, a sua fé, não vai trazer, né, fazer com que brote ali um novo órgão. Mas ela vai se determinar que vai conseguir os seus objetivos de uma outra maneira, usando outras possibilidades de realizar. Aí nós vemos tantos exemplos também, aqueles pintores, né, com a boca, com os pés, fazendo quadros lindos e maravilhosos, né, agindo, fazendo com que aquilo se mobilize e colocando a sua energia, o seu potencial daquela outra maneira para que seja realizado. Então, olha os exemplos que nós temos, né? Para que a gente possa segui-los e descobrir em nós mesmos essa potência, né? Essa potencialidade em nós, a partir dessa alavanca que é a fé, para conseguirmos chegar, né, em nossos objetivos. E aí, para nós, então, irmos nos encaminhando para o encerramento da nossa fala, eu quero ler aqui uma mensagem do Espírito Meimei, que trouxe para nós através de Chico Xavier, que se intitula Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da morte, além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Está no livro Cartas ao Coração. Isso é a fé, né? Isso é fé. A confiança irrestrita em nosso Pai Maior, né? Porque as coisas acontecem quando a gente aceita que elas acontecem porque precisam acontecer e tudo está certo em nossa vida e nós podemos melhorar, mas primeiro é nós tendo consciência das coisas como são, através das reflexões, meditações, né? Buscando caminhos para que nós nos renovemos intimamente a cada dia. A confiança em nós, que nós podemos mudar, que nós conseguimos sim superar as nossas dificuldades, nos aceitando a ajuda alheia, ajudando o nosso próximo, e assim nós vamos crescendo, nos aprimorando, para sairmos desta vida
melhores do que quando nós entramos. Esse é o nosso objetivo maior, né? Para que como espíritos possamos sim agradecer este corpo físico, esta existência atual que nós estamos, e aproveitarmos o máximo essa oportunidade de vida que Deus nos dá para que a gente possa realmente sairmos melhores dela. Tá? Quando nós pedimos ajuda a Deus, quando a gente não consegue encontrar o caminho, nós precisamos pensar que o socorro sempre vem, mas ele não é instantâneo, não é assim, no estalar de dedo, pronto, as coisas se resolvem, é uma varinha de condão que bate na nossa cabeça e a gente tem um outro entendimento. Precisamos buscar, por quê? Porque é isso que consolida a nossa, né, o nosso entendimento, a nossa consciência das coisas, o nosso aprendizado. E aí sim é que vai dar o clique, a virada da chave, e entendemos que aquilo eu já conquistei. Aí vamos para um outro objetivo, né? E é assim que se dá sucessivamente as coisas. Então, a fé é natural, né? A fé divina, a fé dos homens, né? A gente vai buscando esses entendimentos dentro dos ensinamentos de Jesus, das coisas da vida, né? Das leis de Deus, para que a gente vá crescendo. Tudo está certo dentro daquilo que nós nos propomos. A nossa dificuldade é entendermos esse nosso propósito de vida, né? Buscarmos desenvolver, sabe, concretizar o nosso propósito de vida, nos aprimorando, buscando, né, galgando, como nós dizemos, né, aos poucos, paulatinamente, ir crescendo, confiando em Deus, sempre no nosso Pai Maior. Então, tem uma historinha assim, que fala que estava lá o avião, né, voando, e de repente começaram umas turbulências, né, o avião, né, aquelas turbulências do avião, e todo mundo começou a ficar apavorado, desesperados, e tinha lá uma menina sentada, lendo seu livro, bem tranquila, aí tinha uma pessoa do lado dela, né, observando a menina, que ela estava muito tranquila ali. E quando pararam as turbulências, essa pessoa perguntou para a menina, mas você não sentiu medo, né? O que aconteceu agora? Todo mundo estava apavorado. Ela disse, não, não senti. Mas como? Por que você não sentiu medo? Ah, porque o piloto do avião é meu pai. Então é isso, né? Confiemos no nosso pai maior, né? Ele é misericordioso, ele é amoroso com todos nós, né? Sua criação, seus filhos. E é isso. Nas horas de turbulência da nossa vida, fiquemos tranquilos, vamos confiar em nosso Pai, né? Busquemos fazer aquilo que nos é possível, e o que não nos é possível, confiemos na providência divina, no seu amor, no seu amparo e na sua proteção. E que Jesus sempre nos abençoe, que possamos ficar com essas reflexões, né? Buscando levar para o nosso íntimo sempre. E obrigada mais uma vez, né? Que nós possamos ter uma boa noite de descanso, de reflexões, e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, Nancy. Muitíssimo obrigada pelas suas palavras, pela disposição de estar aqui conosco, né? Uma terça-feira. E agradecemos também aqueles que estiveram na nossa live, que estiveram assistindo a palestra, e que a mensagem de hoje, né, seja colocada em prática, que a gente possa refletir em cima dela. O Cefec deseja uma ótima semana, um ótimo restinho de mês para vocês, e nos vemos semana que vem. Um abraço.